Queridos irmãos, eu sou grato a Deus pela salvação, dádiva dele para a minha vida. Também sou grato ao Senhor pelo chamado para o ministério. Eu sou pastor há 30 anos, pela graça do Senhor. Tenho servido ao Senhor no ministério, e todas as coisas que faço, elas são empregadas por mim para honrar aquele que tudo fez para mim. Eu estou retornando a casa hoje, após o culto, para pregar amanhã na igreja. Se eu fosse viajar amanhã, chegaria no aeroporto às 11h40. Mas senti no coração desejo de retornar de ônibus para pregar, estar com a igreja amanhã, de manhã, porque eles estão orando e estavam preocupados com a assembleia de hoje, pela manhã. Então estarei retornando, peço que os irmãos orem por mim. Peço também que orem pelos desafios da Convenção Batista Brasileira. Os tempos são difíceis em todos os aspectos e para todos, mas a obra é de Deus, e ela prossegue a despeito de qualquer um, inclusive da gente mesmo. Eu louvo a Deus porque, com quantos desafios tenham sido grandes, mas Deus tem levantado tanta gente para fazer melhor e fazer bonito. Louvado seja o nome do Senhor. Quero também desejar ao pastor Doronésio e à diretoria uma gestão profícua neste tempo, e que os irmãos continuem fazendo como têm feito. Se ouve as maravilhas do campo capixaba. Ouvimos o que Deus tem feito aqui, contemplamos também e louvamos ao Senhor por isso. Quero convidá-los à leitura da palavra de Deus para a nossa reflexão nesta noite, sobre um desafio à santidade. Um desafio à santidade, para fazer diferença numa sociedade corrompida, de valores distorcidos, uma sociedade onde, na verdade, o eterno não tem espaço, o transitório ocupa lugar de destaque, onde as coisas, na verdade, são descartáveis, onde o que é de Deus, na verdade, não tem sido alvo de preocupação de tantos. Viver a santidade é viver o ideal de Jesus, é viver o conteúdo da revelação do Senhor, porque toda a palavra de Deus nos convida a uma vida melhor e diferente. E como é bom, como servos de Deus, servas de Deus, como é bom viver de modo, ou viver na terra, de modo mais parecido com o céu do que propriamente com a terra. O texto na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, do versículo 12 até o de número 17, assim leio: todas as coisas me são lícitas,
mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. A vida cristã não deve ser dirigida à luz de nossas preferências ou gostos. A vida cristã deve ser dirigida à luz da palavra de Deus. E então é possível que coisas que não gostemos, ou que não sejam assim tão agradáveis, sejam até as melhores. Conquanto aquelas agradáveis aos olhos, interessantes, bonitas, expressivas, sejam as piores. O servo de Deus precisa ter lucidez espiritual, precisa estar atento à realidade que o cerca, é preciso ser sensível à voz de Deus através da palavra. Este capítulo 6, ele mostra a realidade de uma nova humanidade em Cristo, uma nova fé e uma nova comunhão em sentidos vertical e horizontal. É a maravilha de um viver diferenciado, onde a influência vem do Senhor e não do inimigo e não das motivações internas de cada um de nós. Um viver diferenciado, mais parecido com os céus do que com a terra, mais parecido com o Espírito do que com a carne. Para o apóstolo, o Evangelho da graça de Jesus é um instrumento de transformação, é uma força nova e vital na vida, é o poder, o dinamite de Deus para detonar o coração de pedra, gerando um coração de carne sensível às coisas espirituais. Aqui neste capítulo, e também nos capítulos anteriores desta epístola, são tratadas as seguintes questões. A nova fé em Cristo, ela produz um senso muito grande de unidade, mas também de propósitos em torno da vida cristã. Tratam de divisões e contendas
que para os salvos e na prática de vida dos salvos são coisas antagônicas, antagônicas à nova vida em Cristo, gerada pela graça mediante a fé. A convivência saudável, a vida em harmonia, é o ideal de Deus para os seus santos. É, na verdade, algo que declara, que dá testemunho de uma vida diferenciada, conquanto nesta terra as influências sejam as piores e as mais perversas. Mas aqueles que vivem segundo o Senhor, a vida é diferente. A nova fé produz uma nova moralidade, não resultantes da capacidade e da sabedoria humanas, mas da revelação de Deus em Cristo, onde a sociedade não poderá ser padrão de vida, porque o espírito não pode ficar atrás da carne, onde a sensualidade, ela não é incentivada, ela é condenada, e os problemas entre os salvos devem ser resolvidos na comunhão da igreja e não nos tribunais civis. É insensatez cristãos levarem uns aos outros ao arbítrio dos pagãos, daqueles que não tiveram uma experiência com Jesus. O ideal do apóstolo era que os coríntios fossem limpos, purificados, e que abandonassem a prática do pecado da fornicação, pois eles eram templos do Espírito Santo. E o ideal de Deus vai mais além. Pela palavra, Ele, o Senhor, desafia os cristãos em todos os tempos, independente de épocas ou culturas, a não mergulharem no pecado, mas na graça, evidenciando o que foi lecionado por Paulo, escrevendo aos Colossenses. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, nos versículos 1, 2 e 3, ali encontramos o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. O sentido do texto, a sua profundidade nos orienta que aqueles que vivem para o Senhor, que receberam Jesus como Senhor e Salvador, por Ele, Jesus, eles são conduzidos para a intimidade com Deus, ou para a intimidade de Deus, isto é santidade. É viver na terra mais escondidos com Cristo em Deus, ou seja, dentro de Deus, na intimidade de Deus. E se eu tenho consciência de que a minha vida deve ser desenvolvida na intimidade de Deus, então eu entendo que a liberdade que tenho, ela deve ser confrontada pela disciplina espiritual, usando a prudência como instrumento aferidor, para que a minha liberdade não dê ocasião à minha carne. O corpo, na linguagem paulina, ele pertence a Cristo, e não deve ser usado para o pecado, que é um corte
nos laços espirituais com Deus. Toda a palavra de Deus, especificamente esta carta aos Coríntios, desafia-nos à qualidade de vida, à dignidade do novo ser em Cristo, à santidade nas ações, à consciência limpa e à prática da integridade, independente de contextos ou circunstâncias. A vida da nova humanidade em Jesus, a vida de um herdeiro da graça de Deus, um herdeiro da glória celestial, daquele que tem o coração transformado pelo poder do Evangelho, não é vida perfeita, mas precisa ser uma vida afeita aos conselhos do Senhor. Atos 20, verso 27. Então, o parâmetro para a nova vida, o parâmetro para quem quer viver na terra de forma mais parecida com o céu, o parâmetro para quem quer viver aqui de acordo com os ideais divinos, então o parâmetro não é o transitório, mas o eterno. Não é o humano, mas o divino. Não é o mundo, mas o céu. Não pode ser as influências da sociedade, mas o conteúdo da Bíblia, nossa única regra de fé, conduta e prática. Um chamado à santidade. As igrejas precisam viver a santidade. Os crentes em Jesus, que diz respeito à individualidade, precisam também viver a santidade para fazer diferença numa sociedade com valores corrompidos. E como igreja, como salvos, nós somente podemos viver como igreja e como salvos, só dá para viver a santidade, fazendo diferença na sociedade, se nós tivermos uma consciência sólida daquilo que seja, do que significa a ética do Evangelho. Eu preciso viver de uma forma melhor. Eu preciso demonstrar em minha prática de vida o que é a palavra de Deus em mim, o que ela significa para mim. Eu preciso colocar em minha prática de vida o que eu creio sobre a palavra de Deus. E esse chamado à santidade para fazer diferença numa sociedade de valores corrompidos se dá a partir desta sólida consciência ética. Evangelho produz mudança. Evangelho produz mudança. Se uma pessoa aceita Jesus, e se é uma pessoa apreciável, com uma vida decente, com uma vida elogiável, mesmo assim, ela precisa mudar. Ela precisa mudar. Ela precisa mudar para viver do jeito de Deus e não do jeito que lhe convém, do jeito que em sua ótica seja o melhor. Ela tem que mudar. Se a pessoa leva uma vida totalmente desregrada, aceitou o Evangelho, precisa mudar. Este é o preceito de Deus, porque Evangelho pressupõe mudança. Uma mudança de postura em relação a Deus. Lendo a epístola de Paulo aos Efésios, especificamente o capítulo 4, percebemos que tem que haver mudança em relação a Deus. Mudança de postura em relação às pessoas. E mudança também em relação a nós mesmos. Em relação a nós mesmos. A ética pode ser entendida com uma análise criteriosa da moralidade, a reflexão continuada da natureza do gênero humano, de sua vida moral e dos padrões, do certo ou errado, utilizados
para referendar sua conduta. Sendo assim, a ética não é estática. A sua concepção evolui com o progresso do ser humano, mas ela não é relativa, dependendo do ponto de vista de cada um. Hoje, infelizmente, muitas pessoas acham que pecado depende do ponto de vista, da maneira como elas veem as coisas. Mas dentro da ética do Evangelho, pecado é afronta a Deus. É, na verdade, viver de maneira oposta aos ensinos da palavra. Pecado é quando nos distanciamos do preceito divino que alimenta a nossa santificação ou a nossa santidade. Meus queridos irmãos, quero destacar então, rapidamente, 2 tipos de ética. A teleológica, que é pragmática de resultados. Não estou dizendo que ela seja carente de qualquer regra, apenas que ela é o fim e o resultado da ação. E ela nos permite duas conclusões. Uma positiva e outra negativa. A positiva é que é possível contextualizar, refletir sobre os padrões morais, conservando ou adequando, mas sem rigidez. E a negativa é que os fins justificam os meios, como divulgado em sentido popular. A ética deontológica significa princípios, o que é devido independente de resultados. É aquela que necessita de uma regra pontual, basilar, para determinar o que se deve. De acordo com esta observação, ou seja, preciso asseverar, garantir que a nossa ética cristã, ela precisa ser prática, conquanto contextualizada, sem rigidez, mas centrada na regra basilar determinante, que é a palavra de Deus. Não dá para viver como quer, mas como deve. Ninguém deve seguir o seu caminho pelo próprio paladar, pelo seu gosto e pela farta pluralidade do cardápio social, mas pelo querer divino, pelo querer do Senhor, à luz do manual do fabricante, a Bíblia, que é inerrante, plena e integral palavra de Deus. Nesse versículo número 12, nós encontramos que a nossa liberdade não existe independente da nossa responsabilidade. O apóstolo Paulo lutou pela liberdade da lei dos judaizantes, que era a tentativa de impor ao cristianismo a lei cerimonial do antigo pacto. Os cristãos carnais prosseguiam fazendo de tudo para transformar a liberdade em libertinagem, trazendo à vida um baixo padrão moral e espiritual. Para que isso seja evitado, para não trazermos à nossa vida um baixo nível de padrão moral e espiritual, para que isso seja evitado, é preciso que a liberdade seja limitada pela prudência. Versículo 12. O apóstolo Paulo não se refere às coisas que na prática cristã ou na palavra são conhecidas como erradas. Ele está dizendo nesse versículo 12 que ele não se tornaria um anarquista espiritual, para evitar também o decréscimo da vida cristã, para evitar que a nossa vida seja carente de espiritualidade. É preciso que as nossas conclusões sejam fruto de um contexto e não de partes isoladas. Paulo fez uma declaração aos coríntios, de que ele tinha liberdade sentia-se em liberdade para
satisfazer a sua fome com todo tipo de alimento disponível. Mas os coríntios pegaram esta afirmação de Paulo, que contrariava, obviamente, a lei cerimonial judaica, e eles ampliaram a palavra dele e disseram o seguinte, e caminharam na seguinte direção, que eles estavam livres para satisfazer todos os apetites do corpo. Precisamos aprender que a liberdade não é uma medida final da conduta cristã. Precisamos entender que ela precisa ser exercida à luz de todos os fatos, pois a conduta final é o que nós fazemos com a liberdade que nós temos. E vale destacar também que nós somos livres, mas dentro dos limites de Deus. Porque liberdade fora dos limites de Deus é um problema muito sério. Fora dos limites de Deus, a liberdade, com certeza, ela conduz à libertinagem e à desgraça da própria vida. Nós sabemos o que aconteceu aos nossos primeiros pais. Sabemos o que aconteceu a Adão e a sua mulher ali no jardim do Éden. Eles desobedeceram, é fato, mas eles usaram mal a liberdade que eles tiveram, e o resultado nós conhecemos muito bem. Por isso que a liberdade não deve sair, exceder aos limites de Deus, e tomamos cuidado com a vida espiritual, para que ela não diminua, para que ela não tome caminhos terríveis e desfavoráveis, quando na verdade deixamos a nossa liberdade sujeita à autodisciplina. Não me deixarei dominar, disse o apóstolo, e é claro que não devemos permitir que nos dominem as coisas certas e muito menos as erradas. Não podemos ser dominados pelas coisas legítimas, nem pelas ilegítimas, nem pelas certas e nem pelas erradas. Nós estamos debaixo do senhorio de Jesus e não das coisas que nos acontecem. A autodisciplina é a maior de todas as liberdades. Na autodisciplina, o Espírito dirige a vida, e o Espírito nos livra da tirania do pecado e da dominação das coisas erradas ou certas. Meus queridos irmãos, a noção da consciência ética, ela está aliada, interligada à consciência da santidade, à prática da santidade. Não tem como desenvolver a vida de forma a agradar a Deus, se não formos vigilantes conosco mesmos, se não tomarmos conta de nossa vida, se não estivermos atentos à realidade da nossa própria vida. Mas também precisamos mostrar a diferença. Precisamos mostrar a diferença. Somos chamados à santidade para mostrarmos diferença, para que as pessoas vejam que nós confiamos realmente no poder de Deus, e que a nossa vida mostra a grandeza do poder de Deus neste mundo. Olhando os versículos 16 ao versículo 19, 13 a 16, nós evidenciamos santidade, mostramos diferença, demonstramos confiança no poder de Deus.
num contexto totalmente deteriorado como este que nós vivemos. É interessante como a sociedade tem influenciado a mentalidade das pessoas. Se na sociedade surgir alguma coisa, pode observar, logo, logo chega na igreja. Qualquer coisa que apresentem no contexto social, logo, logo chega na igreja. Por que será que nós caminhamos nesta fragilidade? Por que será que as coisas deste mundo nos encantam tanto? Por que será que desejamos copiar as coisas? Por que será? Tenho plena consciência que é a falta de vida com Deus, a falta de prioridade das coisas espirituais. Somos chamados à santidade para mostrar diferença e não sermos aliciados por aquelas coisas que são velhas e apenas reproduzidas de tempos em tempos. Somos chamados à santidade para mostrar nossa confiança no poder de Deus, para mostrar diferença na prática de vida. Somos chamados à santidade para que vejam o poder de Deus na nossa vida, para que percebam diferença em nós. Para que percebam diferença em nós. Um filósofo e romancista, poeta espanhol, Jorge Santana, ele afirmou o seguinte: a sociedade é como o ar, necessário para respirar, mas insuficiente para dela se servir. E um outro nos disse: toda a sociedade é um organismo podre que se conserva graças ao gelo da hipocrisia. E o acadêmico, escritor e jornalista Otto Lara Rezende assim se expressou: sou um sobrevivente sob escombros dos valores mortos. O que eles disseram não é novidade e nem surpresa para nós, é o que dioturnamente constatamos. Mas acima de tudo isso está a palavra de Deus que diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa. É triste ver algumas igrejas e seus membros se deixando levar pela sedução da sociedade. Não devemos, irmãos, usar a nossa liberdade para dar ocasião à carne. Nós fomos gerados em Cristo para uma novidade de vida. Fomos gerados em Cristo para mostrar a beleza dos céus nos horrores das trevas deste mundo. Nós fomos salvos por Cristo para mostrarmos o poder de Deus no meio dessa geração que está caminhando a passos largos para a perdição. Nós fomos salvos por Cristo para que as maravilhas e as belezas da glória celestial sejam vistas na prática de vida daqueles que são os santos de Deus. Nós fomos gerados em Cristo e nós temos um alvo, e o alvo é resplandecer como luminares no mundo, no meio da geração corrupta e perversa. Nós somos os santos de Deus. Nós levamos a luz de Jesus e por ele a glória de Deus reflete em nós. Onde está um servo de Deus, ali está a glória de Deus.
porque onde Jesus está, a glória de Deus também está, a glória de Deus está refletida. Paulo disse aos coríntios que os manjares são para o ventre, e os ventres e o ventre para os manjares. Porém Deus aniquilará Deus aniquilará o estômago, o ventre, e também os outros, no caso os alimentos. O apóstolo, ele então traz a figura do corpo para ilustrar a necessidade de santidade. E ele diz o seguinte, que o corpo não é para a prostituição, o corpo não é para o pecado, porque o corpo é o templo de Deus. O corpo não sobrevive sem alimento, mas sobrevive sem os desejos carnais e sem os apetites sexuais desenfreados. Nós precisamos olhar o nosso corpo, não como os gregos olhavam. Para os gregos, o corpo era um estorvo, o corpo era a parte inferior, a pior parte da natureza. Mas também não podemos olhar o corpo como os romanos olhavam. Para os romanos, o corpo era apenas um instrumento de poder e de prazer. Nós precisamos olhar o nosso corpo como o Novo Testamento olha. Para o Novo Testamento, o corpo é sagrado e pertence ao Senhor, é morada de Deus em espírito. O nosso ser pertence a Cristo por inteiro, somos o seu corpo, do qual ele é a cabeça. É o organismo vivo, ajustado para executar o propósito de Deus através da graça. É vida de santidade, é união espiritual com Cristo, é confiança no poder de Deus. E eu termino dizendo que fomos chamados à santidade. Chamados à santidade para fazer diferença na sociedade. E só vamos fazer diferença se vivermos de maneira íntima com o Senhor, conectados com Ele. É preciso viver de modo conectado com Deus. É o que ensina o versículo 17. É o que nos diz o verso 17. E quando nós olhamos para o versículo 17, quando lemos o versículo 17, somos desafiados a uma reflexão mais séria. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Em oposição à união corrupta de um homem com uma meretriz, está aqui a união espiritual do crente com Cristo. E a união espiritual do crente com Cristo é união indissolúvel, é pacto eterno, é graça resistente às demandas ou diferenças da vida. É vínculo com Deus pelo selo do Espírito. É o imprimatur, é o carimbo de Deus. O Espírito que habita em nós, habita em nosso íntimo, e dirige e rege a nossa vida, e impulsiona as nossas ações. Precisamos dar espaço à ação do Espírito em nós. Enquanto o devasso se une à meretriz em luxúria e corrupção, o crente se une a Cristo pela fé em amor. O ser humano que se ajunta com o Senhor é um com Ele, em espírito, está conectado com Ele.
Isso não anula a nossa natureza e nem diminui a nossa personalidade, mas nos controla. O nosso espírito é um com Cristo. É possível ser e viver diferente em novidade de vida. Nós estamos na terra, mas nós não somos daqui. Nossa pátria é a celestial. Nós somos peregrinos, mas voltaremos para casa. E a Bíblia diz que quem milita não será coroado se não militar legitimamente. E não será coroado quem se embaraça com as coisas, com os negócios desta vida. Nossa origem está em Deus. Vivamos de modo parecido com Ele. As igrejas precisam viver a integridade espiritual. Precisam aceitar o chamado, o desafio à santidade, tendo uma consciência ética. Precisa ser diferente. Igreja de Deus precisa ser diferente. Pastor precisa ser diferente. Os crentes precisam ser diferentes. Nós precisamos viver dando testemunho de que a palavra de Deus faz diferença na nossa vida. Precisamos evidenciar a santidade, viver de maneira digna do Senhor, crendo no seu poder e fazendo diferença. Evangelho não é brincadeira. Evangelho não é brincadeira. Vida cristã não é brincadeira. É coisa de comprometimento com Deus. É evangelho, e evangelho pressupõe renúncia, pressupõe cruz e pressupõe compromisso. Evangelho apenas evangelho que, na verdade, não concita a mudança de vida. Tem nome de evangelho, mas não é evangelho. Evangelho sem sacrifício, sem cruz, tem nome de evangelho, mas não é evangelho. Evangelho sem compromisso, na verdade não é evangelho. Evangelho pressupõe vida no trono da graça do Senhor. É preciso ser diferente. As pessoas precisam olhar para nós e elas precisam identificar que nós somos expressão da graça de Deus neste mundo. Nós somos a vitrine de Deus neste mundo. Viver um evangelho de fachada não é difícil. Viver um evangelho de momentos não é difícil. Difícil é viver um evangelho com compromisso com a verdade de Deus, com a palavra de Deus. As igrejas precisam estar conectadas aos céus. Nós precisamos estar conectados aos céus. Então não vamos nos embaraçar com os negócios desta vida. Vamos promover o reino cumprindo com a grande comissão. Não vamos nos deixar seduzir pelos encantos deste tempo e nem pelas propostas da sociedade. Não vamos nos deixar levar pelos valores corrompidos. Vamos nos apegar ao eterno, ao imutável, e vamos viver neste mundo de maneira ou de forma mais parecida com os céus. Verdadeiramente reconhecidos como a vitrine de Deus no mundo. Como salvos, somos a vitrine de Deus no mundo. A beleza do poder de Deus precisa ser vista na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Fomos chamados à santidade para vivermos no meio desta podridão da sociedade, mas sem o gelo da hipocrisia. Precisamos viver neste meio distorcido, mas viver de maneira digna do Senhor. Que maravilha é quando as igrejas não se deixam seduzir pelos encantos deste tempo.
Que maravilha é quando os líderes não se deixam seduzir pelos encantos desse tempo. Que maravilha é quando não perdemos a nossa referência, não perdemos. Você pode alcançar o que for, você pode ter o que for, mas você é maior do que todas essas coisas. Sabe por quê? Porque você é do Senhor. E a sua vida precisa refletir as maravilhas do Senhor. Com consciência ética, somos diferentes. Na verdade, não é tudo que pode, nem tudo que deve. Eu até sou livre, mas sou livre dentro dos limites do meu Senhor. E eu preciso administrar a minha liberdade, para que ela não me empurre para a libertinagem, e nem para que ela não me empurre para a libertinagem e nem para fora dos limites de Deus. Eu preciso entender que eu fui gerado pela graça para ser diferente e para fazer diferença, para viver na terra de uma forma mais parecida com os céus. Eu fui gerado, sou uma nova humanidade em Cristo, para viver na terra de modo mais parecido com os céus, para confiar no poder de Jesus, para viver conectado com Ele, sendo neste mundo a vitrine do meu Senhor. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe, que Ele nos dê a graça de uma vida melhor, mais eficaz e feliz na presença dEle e servindo a Ele de todo o nosso coração. Nós somos a vitrine de Deus neste mundo. Vivamos conforme os preceitos da palavra, para não nos embaraçarmos e para evidenciarmos santidade, diferença em todas as nossas ações. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor Diego, pelo privilégio de estar com os irmãos aqui, honrado com sua amizade, desejando que Deus continue fazendo maravilhas no irmão e através do irmão. Muito carinho. Deus abençoe.